Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estrangeiros no Brasil. Meu nome é Elissar Farras, eu sou advogada de estrangeiros. E o episódio de hoje é sobre como os estrangeiros podem ter benefícios previdenciários aqui no Brasil. Estou aqui hoje com a doutora Patrícia, que é advogada especialista em direito previdenciário, e eu vou passar a palavra para ela. Olá, Elissar, muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Patrícia Clote, sou especialista em direito previdenciário e hoje a gente veio aqui tratar um pouco sobre o direito dos estrangeiros, né? Esclarecer as principais dúvidas também dessas pessoas que chegam aqui no nosso país, né? E têm os mesmos direitos que os brasileiros, então a gente quer esclarecer. Vamos começar então, se você poderia explicar pra gente como que funciona o sistema previdenciário aqui no Brasil. O que é? Porque muitos estrangeiros vêm pra cá e não sabem o que é um sistema previdenciário e de como funciona. Uhum. Então, a Previdência Social no Brasil, né, ela tem como intuito garantir a igualdade das pessoas, né, de forma uniforme a todos. Então, nós temos no Brasil o mesmo tratamento para estrangeiros e brasileiros, né? O artigo 5º da nossa Constituição Federal garante igualdade, os mesmos direitos a ambos. Então, algum estrangeiro que vem para o Brasil, ele vai ter os mesmos direitos garantidos que um brasileiro naturalizado ou que seja nascido no Brasil mesmo. A Constituição, então, para direito previdenciário, tanto para o direito previdenciário quanto para as outras áreas, ela não faz diferenciação se é um brasileiro nascido aqui, se é filho de brasileiro, que tem os mesmos direitos também para adquirir a nacionalidade depois, ou se é um refugiado, ou se é um estrangeiro que já é regularizado, ou assim, não precisa de nenhum documento específico. Quem que se beneficia disso? Certo. Então, vamos lá. São muitas informações, então a gente vai esmiuçando elas para esclarecer. Uhum. Então, assim, só para entender o conceito da Previdência Social, ela tem esse estado de solidariedade, né? Que seria o quê? Essa garantia de igualdade entre todos, e nós temos um sistema contributivo. Então, assim, em regra, as pessoas contribuem e aí elas têm direito a esses direitos previdenciários, né? Então, direito à assistência e tudo mais. Essa contribuição seria, a pessoa paga um valor mensalmente para ter direito aos benefícios, é isso então? Isso, assim, basicamente, quando você fala em Seguridade Social, né, em Previdência Social, você pensa assim, segurados obrigatórios. O que são eles, né? São pessoas que exercem atividade remunerada. Então, que recebem salário. Atividade remunerada, de forma geral. Então, aqui a gente abrange autônomos, pessoas que têm carteira assinada, empresários, de uma forma global. Então, toda pessoa que exerce uma atividade remunerada, ela é um segurado obrigatório do INSS. Ou seja, em tese, ela deve recolher contribuição ao INSS. Dentro disso, nós temos os segurados facultativos, que são aquelas pessoas que elas não têm obrigatoriedade de contribuir ao sistema de previdência social. Ela contribui se ela quer. Exatamente. Se ela quer receber algum benefício, daí ela contribui. Isso, exatamente. Então, tem essas duas espécies de segurados, né? E aí, aqui a gente engloba... inclusive, os estrangeiros se enquadram tanto como obrigatório tanto como facultativo. Vai depender de qual profissão ou com o que esse estrangeiro trabalha, então. Exatamente. Qual a modalidade que ele vai se encaixar. E mais uma pergunta, assim, que tipo de estrangeiro ele pode contribuir ou tem direito? É aquele estrangeiro que pisa no solo brasileiro e já tem direito, ou ele tem que ter algum documento específico? Certo, então essa pergunta eu vou remeter para você, para que você esclareça para a gente, então, o que seria, né, o estrangeiro e por que ele deveria se regularizar no Brasil. A partir disso, eu passo para você essa pergunta, Elissar. Então, quem tem direito a se beneficiar do INSS, né, tanto a contribuir para depois receber, o estrangeiro ele tem que estar regularizado aqui no Brasil, né? Ele tem que ter o RNE ou pelo menos o protocolo de refúgio, se for o caso, né? Ele tem que ter o CPF e, obviamente, ele tem que estar morando no Brasil.
né? Para ter direito aos benefícios aqui. A Constituição, como você mesma falou, ela não diferencia quem tem direito aos benefícios previdenciários, se é brasileiro, se é estrangeiro. A Constituição, ela iguala, né, todo mundo. Só que para igualar, você tem que estar regularizado no Brasil. Você não pode estar ilegal, né? O que é estar ilegal? Você não pode vir sem documento nenhum. Você não, tem que ter um CPF. Hoje em dia, aqui no Brasil, você não consegue fazer nada sem CPF, nada mesmo. Então, acho que antes mesmo do RNE, né, que é a carteira do estrangeiro, o principal documento é o CPF. Aí regulariza o RNE, para daí você ter direito a não só os direitos previdenciários, né, como qualquer outro benefício aqui no Brasil. Isso, exatamente. Então, o CPF é um documento assim... Quando a gente fala em INSS, o primeiro documento que eu penso é o CPF. Você tem a necessidade de tê-lo, né? Por exemplo, quando você vai se filiar ao INSS, né? Vamos dizer que uma pessoa passe a morar no Brasil, ela se regularize, ela vai ter o número de CPF dela. Então, ela se filia ao INSS através desse CPF, né? Então, ela... Sim. Paga ali a primeira contribuição, ou ela foi contratada, né, de carteira assinada. Então, essa primeira contribuição, né, exige essa inscrição do CPF dela. E vamos partir para a parte de contribuições, né? Quanto que o estrangeiro ele precisa contribuir de valor, ou quantos meses, quanto tempo, para ter direito a qualquer benefício previdenciário? Então, assim, partindo do princípio de que os direitos são assegurados de igual forma a brasileiros natos ou naturalizados ou estrangeiros, nós temos um mínimo de contribuição para todos os benefícios, tá? Então, por exemplo, vamos falar aqui de uma situação de benefício por incapacidade, né? Nós chamamos também de auxílio-doença, por exemplo, né? Que é um benefício que a pessoa está incapaz temporariamente para o trabalho, então ela não consegue exercer a atividade dela, né? Seja por uma doença, ou uma situação de acidente, alguma coisa assim. Ela precisa de, no mínimo, 12 meses de tempo de contribuição. Então, a partir desses 12 meses, ela passa a ter garantia ali na Previdência Social, né? Ela tem direito a se beneficiar desse benefício. Então, assim, a partir desses 12 meses, ela está vinculada ao sistema da Previdência e ela está assegurada em todos os direitos, tá? Existem algumas situações, por exemplo, que nós temos exceções a isso. Por exemplo, um acidente de trabalho. Você foi contratado e você sofreu um acidente de trabalho no 3º dia de trabalho, por exemplo. Você tem só 3 dias de contribuição, mas como é uma exceção, isso te garante o benefício, pelo tempo que você ficar afastado. Porque foi um acidente que aconteceu dentro do trabalho. Exatamente. Acidentes de qualquer natureza, de igual forma também. Por exemplo, a pessoa sofre um acidente de carro, né? Se ela tem ali uma contribuição, já está garantida também. Situações de doenças, por exemplo, doenças graves, né? Uma neoplasia, por exemplo, nefropatia. Todas essas doenças também, elas são abarcadas por essa isenção de carência. Então, você Ou seja, não tem uma contribuição mínima. Não. De tantos meses, de 12 meses, para você ter o benefício. Exatamente. Tendo essas exceções, independente de quantas vezes você contribui, desde que esteja, né, contribuindo, você já tem o direito, então. Exatamente. Interessante. Isso. E, assim, mais uma pergunta, assim, com relação especificamente aos estrangeiros. Diferenciar o tempo de contribuição e tempo de residência no Brasil. Independente de quanto tempo esse estrangeiro está aqui, tem relevância ou tem relevância o tempo de contribuição? Ou seja, quanto tempo eles contribuíram para o INSS? Isso. De residência não é algo que é levado em consideração pelo INSS, né? Até porque senão nós teríamos uma diferenciação ali de estrangeiros e brasileiros. E não... Então, desde o primeiro dia que ele chegou no Brasil, ele começou a contribuir, ele já tem direito a tudo isso. Já está assegurado, exatamente. Então, ali, se ele teve esse mínimo de contribuições, né? Ele efetuou esses recolhimentos, ele já passa a ter direito a todos os benefícios do INSS. Então, eu falei do benefício por incapacidade, mas nós temos, por exemplo, salário maternidade, né? Não só para a mãe, mas também no caso do genitor, por exemplo, né? Ou no caso de uma adoção também tem essa previsão legal, que é o mínimo de 10 contribuições. Então, a partir de 10 contribuições, você tem direito a receber esse benefício.
Temos também, por exemplo, a pensão por morte, né? Esse é um benefício de extrema importância. Por quê? Porque às vezes nós temos um provedor da família, né? Geralmente é o pai ou o homem, né? Isso. Vamos tratar da realidade aqui do Brasil, né? Não só do Brasil, acho que da maioria dos países, que o pai ou o homem que é o provedor da casa, né? E a mãe ou a esposa fica em casa cuidando dos filhos, da residência, a dona de casa. E vamos trazer o caso concreto. E o pai morre, o marido morre. O que acontece? A mãe ou os filhos, eles têm algum direito ao benefício aqui no Brasil? Isso. No caso, se ele estiver vinculado ao sistema do INSS, se ele estiver ali recolhendo, né? Seja como empregado, ou como facultativo, ou como contribuinte individual, ele está recolhendo para o INSS, ele está vinculado ao sistema, isso vai garantir uma pensão por morte, tanto para a esposa quanto para os filhos, né? Mas, no caso, o pai, ele tem que ter, de alguma forma, contribuído para o INSS. Exatamente. Se ele nunca contribuiu, infelizmente, daí a esposa e os filhos não vão ter direito. Exatamente. Como é um sistema contributivo, eu preciso que ele esteja vinculado ao sistema do INSS. E a vinculação é através do recolhimento. E tem um tempo mínimo também de contribuição para receber a pensão por morte? A pensão por morte também não tem, ela também é isenta de carência. No entanto, por exemplo, se for vamos dizer, no caso de um casamento, e ele for inferior a 2 anos, e a pessoa recolheu menos de 18 meses, ela vai receber por apenas 4 meses. No caso, o tempo que o falecido contribuiu em vida vai interferir na questão de quanto tempo a pessoa vai receber o benefício. Isso, no caso do cônjuge, né? Do cônjuge. E das crianças, dos filhos? Dos filhos não tem essa... dos filhos é isento. Por exemplo, se você tem uma contribuição e você tem somente filhos menores de 21 anos, eles são abarcados ali pela regra e eles vão receber até o limite de 21 anos. De 21 anos. É automático, assim, não tem um tempo mínimo que eles vão receber. Não, aí isso já entra na regra geral. Mas no caso de cônjuge, é a limitação ali de 4 meses. Falando também, retratando a família aqui, em Foz do Iguaçu a gente tem uma comunidade árabe bem grande, né? É a segunda comunidade, a maior comunidade do Brasil, perde somente para São Paulo. Então, eu como filha de libanês sei muito bem como é que funciona o tipo de família que a gente tem aqui, apesar de já estar mudando bastante. O que acontece? O homem, o pai é o provedor do lar e a mãe não trabalha, ou a esposa não trabalha, fica como dona de casa. Assim, 98%, 99% as esposas não contribuem, né? Elas dependem financeiramente do marido, do esposo. E ela tem direito a algum benefício do INSS por ela ser dona de casa? Certo. Então, assim, por ela ser dona de casa, não, né? Embora seja uma importante modalidade de trabalho, não garante benefício. O que garante benefício é a contribuição. Ah, tá. Então, por ela ser dona de casa, ela tem direito, mas ela tem que contribuir, ela tem que pagar INSS para ter direito a algum benefício. Exatamente. Não é só em virtude da função que ela exerce. Então, ela tem que recolher, né? Nesse caso, como ela não ofere renda com o trabalho dela, por exemplo, ela não é uma situação de venda, né? Que eu recebo um retorno financeiro disso, ela recolhe como facultativo. Mas ainda tem que recolher para ter. Sim, tem que recolher. Porque, assim, você pensa, claro, nas situações ali de benefício de salário maternidade, que garante, de benefício por incapacidade, mas aí você pensa, assim, no caso de uma velhice também, né? Por exemplo. Vou até dar o caso da minha sogra, por exemplo. Hoje, minha sogra, acho que já deve estar com 50 anos. Ela é dona de casa. O meu sogro, o marido dela, é o provedor do lar. Então, ela não exerce uma atividade remunerada, né? Só que ela até hoje, ela nunca contribuiu para o INSS. Até porque eu já conversei sobre isso com ela. Ela falou que ela não achou que tinha direito a isso. Se aposentar, né? Em caso de doença, ter algum benefício previdenciário, ela nunca achou que ela tinha esse direito. Então, hoje, ela com 50 anos, ela ainda consegue ter algum direito? Ela consegue se aposentar? Ou se ela vir a ficar doente, ter algum tipo de benefício? Sim, exatamente. Aí, o segurado facultativo, ele vem justamente para atender essas pessoas, né? Então, ela não ofere renda, mas ela pode ser uma contribuinte do INSS. Então, como que seria isso? Ela vai recolher
Agora, com 50 anos, ela começa a recolher. Ela pode começar a Pode. mesmo com 50 anos, ela pode começar hoje Isso. a recolher. O INSS não prevê limite de idade máximo, né? Então, uma pessoa de 80 anos que quer recolher, ela pode recolher, não tem problema. Mas exige o recolhimento, a idade mínima, né? Que é 16 anos. Ah, tá. A partir de 16 anos você pode começar a recolher, mas idade máxima não tem. Ok. Então, ela pode começar a recolher hoje. Por exemplo, o Instituto da Aposentadoria, vamos dizer por idade, né? Hoje exige da mulher 62 anos e do homem 65. Tendo a idade, 15 anos de tempo de contribuição. Então, se ela começar a recolher hoje com 50, ela consegue aposentar com 65 anos. Que daí dá certinho os 15 anos de contribuição que precisa. Exatamente. A aposentadoria por idade. Então, não basta só ela ter 62 anos. Ela tem que ter pelo 15 menos anos. 15 anos. Exatamente. E qual é o valor do benefício, o mínimo que recebe? Tá. Hoje o valor do salário mínimo do Brasil, né, 2023, é R$ 1.320. Então, quando você recebe essa aposentadoria por idade, né, ou aposentadoria por tempo de contribuição, te garante esse valor de benefício. Nesse caso dela, estamos falando de um cálculo que seria baseado num salário mínimo, porque ela Sim. vai recolher como facultativo no salário mínimo. Então, se ela recolher o mínimo, ela vai receber um salário mínimo. Sim. Se ela pagar um pouco a mais, ela vai receber proporcionalmente ao tanto que ela pagar. Daí seria uma questão mais de cálculo e teria que ser analisado, porque tem um Caso a sistema de cálculo e isso para ser concedidas as aposentadorias. No caso hoje, se ela quisesse, tem os planos de se aposentar por idade de contribuição, seria interessante então ela consultar um especialista para fazer esse planejamento. Tem como planejar o que você quer receber de salário quando se aposentar? Tem essa possibilidade? Sim, nós temos. Então, assim, existem profissionais, né, que já são experts nisso, justamente para você atender esse mercado de trabalho, né? Porque hoje nós já temos essa concepção de futuro. Então, assim, eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso balizar as minhas contribuições, pensar não só de modo imediato, né? Porque normalmente hoje, né, as famílias têm filhos, então você precisa pensar a longo prazo. No futuro. Isso. Então, o planejamento previdenciário, ele vem justamente para atender isso. Eu consigo saber o valor que eu vou receber lá na frente, quanto eu preciso contribuir, qual a modalidade de contribuição que eu preciso realizar, para que isso me garanta um retorno financeiro. Porque nada mais é do que uma organização financeira, né? Para frente. Então, Pra assim, frente. quando eu tenho um especialista tratando disso, planejando a minha aposentadoria, e não só aposentadoria, os infortúnios da vida. Às vezes uma pensão por morte, um benefício por incapacidade, o salário maternidade. Pensar não só em você, mas na sua família. No grupo familiar, Né? exatamente. O que vai acontecer com a minha família se eu vier a faltar, se eu vier a falecer? Como que fica a situação da minha esposa, dos meus filhos? Isso. Sendo que sou eu o provedor do lar, que sou eu que sustento a minha família. Eu vim a falecer e agora, né? A esposa tem que pensar nisso também. Se meu marido morreu, eu dependia financeiramente dele. O que vai ser de mim, né? A gente pensa hoje em dia, meus filhos vão ser grandes, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Sim, exatamente. Pode, assim, ficar viúva muito nova, com os filhos pequenos, a mulher nunca trabalhou fora, né? Então, existe essa possibilidade de ter essa segurança. Exatamente. Até no caso de uma invalidez, por exemplo, você sofre um acidente de trabalho, não sei, amputa as 2 pernas, né? Você vai ficar com uma limitação grave ali. Então, você vai precisar ali, né, às vezes de um auxílio de terceiro, alguma coisa assim. Então, às vezes você tem essa contribuição previdenciária, ela te garante isso. O mínimo, claro, né? O mínimo. Nunca vai dar um subsídio, né, de altos valores, vamos falar assim. Mas o mínimo ele vai te garantir, né? Então, se hoje eu planejo, claro que a gente não sabe quanto que vai ser o salário mínimo o dia que a gente vier se aposentar. Mas, assim, eu penso hoje em dia em ter um mínimo de benefício recebendo do governo 3 mil. Então, eu vou consultar um especialista e falar assim, olha, eu quero me aposentar com um salário de 3 mil reais. Então, você consegue planejar, olha, você vai, então, pagar tanto por mês de contribuição para você conseguir lá na frente se aposentar com um mínimo de 3 mil reais. É possível isso? Sim, com certeza. A gente faz esses cálculos justamente, né?
para dar esse retorno financeiro para a pessoa, né? Porque você vai, é um sistema contributivo, então você planeja de acordo, vamos falar, você falou R$3.000, mas a gente pode colocar isso em salários mínimos. Eu tenho pretensão de me aposentar com 3 salários mínimos, né? Ali uma renda, né? Então, eu vou planejar a aposentadoria dessa pessoa com base nessa contribuição que ela prevê ali pelo tempo que ela tem ali, né? E se a situação financeira da pessoa muda? Por exemplo, hoje eu só consigo contribuir com o salário mínimo. Mas daqui a 5 anos, minha situação financeira melhorou e eu consigo contribuir bem mais. Eu consigo mudar esse planejamento? Eu consigo hoje pagar um mínimo, daqui a 5 anos pagar 3 vezes mais, ou até o contrário. Hoje eu consigo pagar uma contribuição muito grande, muito boa, só que aconteceu algo assim que, de repente, minha situação financeira piorou, diminuiu, e eu não consigo mais pagar o que eu pagava antes, preciso pagar menos. É possível ou sempre tem que ser o mesmo valor? Sim, não, você pode oscilar, né? Até porque, por exemplo, quando é uma situação de facultativo, né, a pessoa ela vai escolher o valor que ela vai pagar. Por exemplo, o autônomo, nem sempre ele vai receber a mesma média de salário, a mesma média de renda mensalmente. Então, vai ter ali uma variação de valores, né? Às vezes a pessoa vai tirar uma renda em um mês de determinado valor, no próximo mês muito maior. Então, depende de quanto ela vai oferir mensalmente com o valor da renda dela, né? Então, você pode ter essa variação. Até porque quando você tem um cálculo de concessão de benefício, você tem uma média aritmética de todas as contribuições. Não é só sobre os últimos 3 anos. Eles calculam a média de todo esse tempo que você contribuiu. Exatamente, da vida inteira, de julho de 94 para cá. Então, todas essas contribuições. Falando em a vida inteira de contribuir, o que acontece? Se eu, por exemplo, eu morei a minha vida, sou estrangeira, sou paraguaia, vamos dizer assim. Eu trabalhei no Paraguai, fiz contribuição e tal, e eu resolvi migrar para o Brasil, vir morar aqui, fazer minha vida aqui no Brasil. Todo esse tempo que eu trabalhei no Paraguai, no meu país de origem, e eu contribuí para o governo para poder me aposentar lá. Quando eu venho para o Brasil, eu tenho que começar do zero, tudo que eu já contribuí não vai valer de nada. Ou tem essa cooperação, consegue validar os 2 países? Como que funciona? Tem essa possibilidade? Sim, ela existe, tá? Hoje o Brasil tem acordo com mais de 18 países, para que justamente não seja feita essa dupla tributação, né? Então, por exemplo, eu já tenho um tempo de contribuição, vamos falar na situação do paraguaio, né, que você falou. Sim. Então, ele trabalha no Paraguai, trabalhou lá por 10 anos, recolheu, né, para o sistema de previdência deles, e agora ele veio para o Brasil e ele, né, passou a residir aqui. E aí ele quer começar a trabalhar aqui e tal. Então, ele pode utilizar esse tempo, sim. Inclusive para a aposentadoria dele, tá? Nós não vamos ter uma mudança de legislação, por exemplo, eu não vou trazer a legislação dele para cá. O que eu vou fazer é pegar o tempo que ele tem de contribuição e aí trazer para as regras que eu tenho no Brasil e aí sim conceder o benefício para ele. Fazer essa adaptação, digamos assim. Exatamente, porque assim, os países eles já pensam nisso, né? Porque hoje em tese, você já não tem mais uma pessoa que fica normalmente, né, toda a vida no país só. Você tem a questão migratória, né? Então as pessoas... Até a questão, assim, não de estrangeiro vindo morar no Brasil. Até o próprio brasileiro, nascido aqui, que vai morar fora, nos Estados Unidos, o que é muito comum. Se eu hoje decido, amanhã, me mudar para os Estados Unidos, eu consigo me aposentar lá, sendo que eu já contribuí um tempo aqui no Brasil. Os Estados Unidos faz parte de algum acordo? Sim, o Brasil tem desde 2019 um acordo com os Estados Unidos, por exemplo, que você pode validar a questão do tempo de contribuição para a aposentadoria. Questão de regra de cálculo, essas coisas é mais específico, então teria que analisar caso a caso, né? Mas existe essa possibilidade sim para você utilizar esse tempo para a aposentadoria. Você comentou que são 18 países. Tem que comentar pelo menos um pouco, citar alguns exemplos de quais países têm esse tipo de acordo? Sim. O Brasil tem acordo com, por exemplo, os países do Mercosul, tem com o Japão, tem com os Estados Unidos, República Tcheca, Portugal,
Acordo Mercosul, Paraguai, Argentina. Isso. Porque a gente mora em uma região de tríplice fronteira aqui em Foz do Iguaçu, então Paraguai e Argentina faz parte. Faz parte, Então tem essa possibilidade de, por exemplo, a pessoa, né, passou a residir de um local para outro. Por exemplo, um argentino, e ele vem morar no Brasil e ele traz o tempo de contribuição dele, desde que não tenha sido utilizado lá, claro, né? Ele traz para cá, ele vai averbar esse período aqui e ele vai conseguir se aposentar aqui no Brasil. Ah, que ótimo. Então já existe. E se a pessoa for migrar, né? Então, vamos dizer, o estrangeiro que vem morar pra cá, que tipo de documento ele vai utilizar para comprovar que ele contribuiu no país dele? Alguns exemplos. Eu sei que cada caso é específico, né? Mas Sim. o que ele já pode se preparar caso ele tenha esse planejamento? Provavelmente ele vai ter que fazer uma solicitação da relação de vínculos empregatícios que ele teve lá, né? Na Previdência Social do país que ele prestou serviço. E aí, quando ele for trazer, ele tem que trazer toda essa documentação traduzida, né, de forma... Tradução juramentada, legalizar os documentos para ter validade aqui. Isso, inclusive, falando de documentação do estrangeiro para cá, o Brasil ele tem muitas peculiaridades para aceitar documento estrangeiro, independente de qual país for, né? Os países que fazem parte do apostilamento de Haia, eles têm esse benefício que tem um acordo entre os países, então você faz o apostilamento de Haia e a validade do documento já é cedida aqui. E a questão da tradução juramentada também. A tradução juramentada ela tem que ser feita no país onde você vai utilizar o documento. Então, por exemplo, da Argentina, que a gente estava comentando agora. Não adianta eu trazer um documento da Argentina em espanhol e traduzir para o português lá na Argentina. Sim. Né? Para ter validade aqui no Brasil, a tradução juramentada tem que ser feita por um tradutor juramentado aqui do Brasil. Do próprio país. E tem que ser juramentado, senão não tem validade. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa acha que trazer lá, não sei... Talvez a carteira de trabalho, vamos dizer, e vai averbar que não é tão simples assim, né? Simples. Claro que tem procedimentos. Hoje, para tudo, a gente tem procedimentos, né? Dentro do âmbito do INSS, por exemplo, né? Então, inclusive para as aposentadorias daqui, quando a gente vai averbar diferentes períodos de estados ou, né, que é um servidor público para o regime geral. Então, tudo tem procedimentos, regras. Então, isso não seria diferente também para as aposentadorias que vão se utilizar desse acordo. Falando em acordo entre países, assim, para aposentadoria, eu tive um caso esse tempo, faz uns 2 meses atrás, de uma brasileira, nascida aqui no Brasil, que já faz 20 anos que mora na Argentina. E ela resolveu assim, falou assim, eu quero me aposentar no Brasil. Falei assim, você tem todos os documentos, vamos consultar. Ela tinha um RG super antigo, que se ela viesse hoje pro Brasil de volta, teria que refazer um novo. A gente consultou o CPF dela e estava lá o CPF suspenso. Fomos pesquisar por que o CPF dela estava suspenso. Foi de que o título de eleitor dela estava irregular. Ou seja, ela não votou por algum motivo na Argentina, com eleições aqui do Brasil, dá para votar lá no consulado brasileiro da Argentina. E ela não foi mais atrás. Daí ela foi explicar que ela foi roubada, perdeu o título de eleitor. Conseguimos regularizar o título de eleitor dela aqui e o CPF dela voltou a ficar ativo. Ou seja, até passei, eu acho que esse caso para você depois, né? Para ver se a gente conseguia aposentar ela contribuindo na Argentina, aposentar aqui no Brasil. E essa seria a minha próxima pergunta. Contribuiu na Argentina, essa brasileira, né? Ela contribuiu para a Previdência da Argentina, sendo brasileira. Morando na Argentina, ela consegue receber aposentadoria aqui do Brasil? Sim, ela pode trazer esse tempo de contribuição dela de lá para cá. Cumprindo os requisitos aqui, por exemplo, vamos dizer, né, que ela teria... Não sei qual a idade dela hoje. Eu acho que por volta de uns 60 anos ela já tem. Não me lembro exatamente. Se ela já tem lá 20 anos de tempo de contribuição, né? Aqui no Brasil a gente exige 62 anos de tempo de idade, né? E 15 anos de tempo de contribuição. Então, ela poderia averbar esse período dela lá, que tranquilamente, ao atingir os 62 anos, ela poderia se aposentar tranquilamente. Então, para ter a contribuição, você recebeu algum benefício previdenciário aqui no Brasil. O estrangeiro que vem para o Brasil, ele tem que estar regularizado, ou seja, ele tem que estar legal no Brasil. Da mesma forma, vale para os brasileiros que vivem no exterior. Exatamente. Né? O CPF tem que estar ativo, não pode estar suspenso.
maiores de idade, aqui no Brasil, é obrigatório votar. Então, se você é brasileiro e mora fora, independente do país onde você mora, você tem que votar ou justificar o voto no consulado brasileiro do país onde você está morando. Então, se você não vota, não só o seu título de eleitor ele é suspenso, como o CPF também. Qual a consequência que gera? Se você precisar renovar o seu passaporte brasileiro fora do país, você não consegue. Então, manter sempre informado, né? Homem, quando tá fora, brasileiro, homem, quando tá fora do Brasil, completou 18 anos, tem que fazer o alistamento militar. Doutora, mas eu não moro no Brasil, não preciso me alistar. Precisa, é obrigatório igual. Sempre se alistar no consulado brasileiro. A justificativa é que, além de você se alistar, você vai pedir a dispensa, justamente por você estar morando fora do Brasil. Mas esse tipo de burocracia que o brasileiro acha que morando fora não tem as obrigações como cidadão brasileiro, ou que esquece, né? Tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Se mantém, né? As obrigações, os deveres. Sim, se mantém. Até mesmo a situação, por exemplo, de atendimento no SUS, né? O Brasil, ele oferece atendimento independente de ser estrangeiro, né? E o SUS, ele está vinculado com a Previdência, né? Também, é o sistema tripartite, né? Que a gente fala que é Previdência Social, Assistência Social e o SUS também, né? Então, o sistema é um só e aí as verbas são provenientes dali, né? Então, o SUS, por exemplo... talvez não numa situação assim de emergência, mas eu sei que para agendamento de consultas, essas coisas, tem exigência também de você ter o RNE, né? Inclusive, para ter acesso ao Sistema Único de Saúde, atendimentos de emergência, independente se você tem documento, se não tem, se você chega lá, você está tendo uma parada cardíaca, de uma situação de emergência, você vai ser atendido. Independente da sua nacionalidade, da sua raça, da sua cor, da sua religião, não tem essa diferenciação. Agora, eu preciso marcar uma consulta de rotina, eu quero fazer um check-up, eu preciso marcar um oftalmo. Enfim, consultas de rotina, para você ter direito a acesso ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS, você tem que ter algum documento regular no Brasil, né? Seja ele o RNM, que é a Carteira de Registro do Imigrante, ou o Protocolo de Refúgio. Né? Para você ter direito a acesso à saúde, você tem que ter um mínimo da documentação regular aqui. Além disso, ter o CPF. Volto a repetir, no Brasil você não consegue fazer quase nada sem CPF. Carteira de trabalho, você não consegue fazer sem ter o CPF. Você pode até fazer o documento depois, mas para contribuir você tem que ter o CPF também. A regularização é de suma importância, né, Elissar? Então, a gente, para qualquer tipo de benefício, né? Não só na questão previdenciária, mas você vê na questão de saúde também ali, Sim. né? Para o mínimo, para você se manter, né, no Estado e tendo os direitos e deveres, né? Que o Brasil garante isso. Então, você tem que se regularizar, né? Decidir sua situação ali. E tem também a questão... Acho que seria o nosso próximo tópico. Então, a gente imagina assim, a gente fala sempre em pagar. Contribuir, pagar. Mas a gente sabe que muitos estrangeiros que vêm para cá, para o Brasil, vêm por condições de vida melhores, né? Então, não é sempre que ele vai ter condições financeiras de contribuir para o INSS, né? Principalmente quando ele é autônomo, quando ele é empregado, a empresa que paga a contribuição para o INSS, né? Isso. Mas quando ele não tem condições nenhuma de contribuir, que ele é autônomo, mesmo assim, ele não teria direito algum ao benefício previdenciário, mesmo não contribuindo para o INSS? Tem alguma exceção? Nós temos os benefícios assistenciais aqui no Brasil, né? Que também, mesma coisa, a gente válido para os estrangeiros, brasileiros e... Né? Não tem... Estando regularizado, tem direito. Não tem distinção, né? Então, por exemplo, nós temos o LOAS, né? Que é esse benefício assistencial. E quais são os requisitos para recebimento dele, né? Nós temos a questão do idoso, que é mais de 65 anos, e também... Idoso, 65 anos, independente se é mulher ou homem? Sim. 65 idade anos, é única. Exatamente, idade única. E aí nós temos a questão da deficiência de longo prazo, né? Que ela não se confunde com incapacidade. Isso é diferente. Por exemplo, ela quebrou um braço... Eu estou incapaz temporariamente. Agora, eu tive o braço amputado, eu tive as duas mãos amputadas.
estou falando de uma deficiência, né, que ela vai... Exatamente, né? Mesmo que eu utilize ali, às vezes, uma prótese, alguma coisa, eu tenho uma deficiência, né, que vai me impedir ali ter uma limitação. Então... E esse benefício ele é voltado para as pessoas acima de 65 anos e para as pessoas que têm uma deficiência de longo prazo. Então, e tem o critério, claro, da renda, né? Então, porque nós estamos falando de pessoas que não têm condições, de contribuir para o INSS. Exatamente. Então, essa situação, como que a legislação vê? Uma situação de miserabilidade. O grupo familiar tem que estar... a renda per capita é até 1/4 do salário mínimo. Da família. Da família, do grupo familiar. E se ela mora sozinha, o valor é o mesmo. Se ela mora na mesma casa com 5 pessoas, é aquele ali da família que vai gerar Exatamente. Renda. Junta toda a renda de todo mundo que mora junto ali. Isso, divide por cada um deles. Então, hoje é 300 e pouquinhos reais, mais ou menos, né? Então, eu tenho um grupo familiar, que ela tem uma renda ali, né? Que é isso, se enquadra nisso, ou um pouquinho acima, né? Então, é insuficiente para garantir o mínimo para aquela família, para aquela pessoa, né? Para comer, imagina para contribuir para o INSS. Exatamente, né? para o idoso ou para a pessoa que tem uma deficiência ali, né? Então, nesse sentido, vem esse benefício e garante o valor de um salário mínimo mensal. Não tem 13º. Não tem 13º. E tem um limite para receber esse benefício? Por família? Por um tempo. O idoso ele pode receber esse benefício, já que você não precisa contribuir para o INSS, ele tem um limite, ele só pode receber por 6 meses, por 1 ano. Não tem limitação. Então, assim, eu tenho um grupo familiar, né? Tem um idoso ali, vamos dizer, tem uma família, filhos que já foram casados, estão separados, morando com o pai, e eu tenho o pai ali que tem uma situação dessa, não consegue mais trabalhar, tem mais de 65 anos, e aí ele vai e solicita esse benefício. A renda familiar ali se encaixa, ele começa a receber esse valor de um salário mínimo. Então, ele não tem tempo para receber esse benefício, ele pode receber para o resto da vida esse benefício de valor de salário mínimo, né? A única coisa que ele tem que fazer a cada 2 anos é a atualização do CAD único, direto no CRAS, que é de suma importância. O que seria o CRAS? O CRAS é um local onde você vai se cadastrar, lá você vai informar os dados familiares e aí eles podem te encaixar em benefícios, até às vezes fornecimento de cesta básica, exatamente. É como uma assistência social mesmo para as famílias. Para quem não tem condições. Exatamente. E aí, quando tem essas situações em que a pessoa se encaixa nesses requisitos de LOAS, eles até fazem orientações lá no sentido para conseguir o benefício, auxiliar. E o INSS, ele checa se, por exemplo, a renda familiar dessa família mudou, se ela não é mais aquela questão de miséria, né? Da renda per capita pela família. O INSS checa se essa renda mudou, eles cortam um benefício ou, tipo assim, recebeu uma vez, vai sempre receber? Então, hoje no Brasil nós temos cruzamento de dados, né? Então, as pessoas às vezes acham que não, né? Não está isento de informação, mas não. Hoje o Brasil, ele se atualiza cada vez mais, né? Um sistema que migra informações. Então, assim, teve um ajuste de salário em um dos filhos que mora ali, um filho solteiro que mora... E aí aumentou muito o salário Arranjou dele. Um emprego fixo. O INSS vai verificar aquilo no sistema e aí vai notificar a pessoa para que ela ofereça uma contestação para aquilo. Vai falar, olha... Justificar. Exatamente, justifique aqui, né? Então, eu não tenho justificativa ou não mora mais comigo. Então, atualiza a documentação. E aí você tem esse tempo. Se, por exemplo, você não conseguiu comprovar e de alguma forma ali a renda familiar aumentou e continuou daquela forma... O benefício pode ser cortado, tá? Porque ele não vai mais atender os requisitos que previam, né? Sim. Então, ou ele começa a contribuir para receber o benefício de outra forma. Isso. Ou... Então, assim, ele vai começar... Vai cessar esse benefício, né? E aí, quando ele atender os requisitos novamente, ele pode pedir. Mas, por exemplo, tem muitas situações de pessoas que recebem o benefício de forma irregular. Então, o que pode acontecer? O INSS pode te cobrar. Isso. Se a pessoa não se encaixa na renda, ela falsificou algum documento, ou mentiu, omitiu alguma informação de que a renda dela é de R$300 ali na família, mas, na verdade, é de 3, 4 mil reais. Ela recebeu esse benefício. O INSS foi lá e descobriu, depois de um tempo... além de cortar o benefício, que é a primeira coisa que eles fazem, né? O que ele já pagou, o que acontece? O INSS pode entrar com uma ação regressiva e entra.
solicitando a devolução dos valores. Tem que pagar tudo de volta? Tem que pagar tudo de volta. E se tiver... e com o tempo eles entram com um processo de execução, tudo mais. Se você não conseguir reunir provas suficientes para aquilo, né? Se tiver bens, alguma coisa, vai bloqueando. Bens também? Conta bancária, essas coisas? Eles... E criminalmente ele responde por alguma coisa também? Ou é só a questão de devolver os valores? Se ficar comprovada a má-fé, sim, né? Criminalmente também, Exatamente. Então... Pode ter ali uma ficha criminal ali em virtude da má-fé das informações ali, porque, né? Porque eu ouço muito falar, né? A gente, por morar em região de fronteira, Foz do Iguaçu, vem muitos paraguaios, muitos argentinos que falam que moram aqui, mas na verdade fica entre esse vai e vem, né? Pegam alguns benefícios aqui, mas continuam morando no Paraguai. O requisito do LOAS, esse que você falou que não precisa contribuir, o estrangeiro, ele precisa estar morando no Brasil ou ele só tendo o RNE, mas ele pode continuar no Paraguai e receber benefícios aqui no Brasil? A residência dele tem que ser fixa no Brasil e ele tem que comprovar isso, né? Então, por exemplo, o que eu preciso hoje para receber? Vou solicitar o benefício de LOAS. Tenho 65 anos, a renda da minha família é abaixo do que dispõe a situação de miserabilidade e eu preciso comprovar a residência no Brasil. Através de que documentos? Comprovante de residência, né? Tem alguma conta específica? Tem que ser água ou luz ou pode ser qualquer tipo de conta? Normalmente água e luz. Entendi. Que são documentos, né, que demandam ali um pouquinho mais de veracidade, né? E vamos falar agora um pouco, você já explicou um pouquinho sobre cada benefício previdenciário, a gente já falou sobre pensão por morte, sobre auxílio-doença, de quando a pessoa fica doente, e aposentadoria, né, seja ela por invalidez ou por idade. Para a gente ter uma base, que tipos de documento a gente precisa? Eu sei que cada caso é um caso, né? Mas o mínimo de documentação para entrar para cada tipo de benefício. Porque a gente vai se aposentar daqui a 30 anos, a gente às vezes não guarda, né? Documentos de 30 anos atrás. Então, como que é feito esse registro? Como que a gente consegue comprovar? Então, por exemplo, quando a gente fala numa situação de que a pessoa ela tem uma carteira assinada, né? Então, ela vai precisar dos documentos pessoais dela, comprovante de residência, né? Ela vai precisar também dos documentos dela relacionados àquele vínculo empregatício. Seja, hoje nós temos a carteira digital, por exemplo, né? Então, você já não precisa nem assinar documento físico. Então, você vai lá, acessa o documento e tá tudo certo. Mas nos documentos antigos, às vezes você não tinha esse cruzamento de dados, né? Então, uma pessoa que vai solicitar hoje aposentadoria, então a gente precisa dessa documentação. Se for, por exemplo, uma pessoa que prestou serviço, eu sou uma pessoa física, prestei serviço para uma pessoa jurídica. Essa prestação de serviço, a pessoa jurídica, em tese, ela tem que recolher exatamente, ela tem que fazer esse recolhimento. Então, isso vale para minha aposentadoria. Então, se eu tenho um documento que comprova isso, eu posso apresentar também. Olha só, tem essa contribuição aqui. E no caso, a gente está falando do trabalhador que tem a carteira assinada e tudo mais. Quem recolhe o INSS é a empresa, né? O empregador. Se no final eu sair da empresa e tudo mais, na hora de me aposentar ou de receber como benefício, descobrir que a empresa não pagou o meu INSS, eu vou ter direito igual? Me prejudica isso? Como que acontece? Então, nesse caso, a gente sempre a gente protege o segurado, no caso é o trabalhador, né? Então, se eu tenho ali, conseguir comprovar que eu tenho vínculo de trabalho, né? Que eu tive o registro na carteira com essa data de início, com essa data de fim, mas a empresa não recolheu as contribuições... A obrigação dela, exatamente, né? Isso não me prejudica. Isso eu tenho presunção de veracidade. Então, eu comprovei ali que eu tenho um vínculo de trabalho, automaticamente eu tô ali abrangido pela legislação, tô protegido, né? Então, assim, isso pode gerar um problema para a empresa, questão tributária e tudo mais, até um processo criminal. Mas para o segurado, ele é preservado, então é garantido os benefícios para ele, desde que ele consiga comprovar, né, essa atividade. Vamos deixar claro aqui, porque a gente foca muito nos estrangeiros nesse quadro, para as empresas ou para quem vai empregar algum trabalhador estrangeiro. Não é porque ele é estrangeiro
que a empresa não vai contribuir para o INSS. Sim. Né? Não é porque ele não é nascido aqui, enfim, que tem essa diferenciação. Não. Por ele ser estrangeiro, ele também tem direito a ser recolhido o INSS, né? Independente da nacionalidade, enfim. A empresa, ela é obrigada, né? Sim. Nós temos no Brasil uma questão muito da informalidade, né, Lissar? Então, o Brasil, ele tem como cultura, né? É cultural mesmo. É cultural, uma questão de informalidade. Por exemplo, nós pegamos a região de fronteira aqui, né? Nós temos muitas situações de paraguaios que vêm prestar serviço aqui, né? Então, às vezes, a pessoa está trabalhando ali para você, né? Como seu empregado, mas você não assinou a carteira dele. Tudo bem, ok. Mas se a pessoa sofreu um acidente de trabalho, isso vai gerar um problema tão grande e olha só a situação... Pro empregador, no caso. Pro empregador e pro empregado também, né? Que ele fica desamparado Exatamente. Porque, assim, essa pessoa, vamos dizer que ela sofre acidente de trabalho. Ela está incapaz para o trabalho. Ela perde um membro, por exemplo, né? Perdeu um braço, sei lá, uma perna. Ela está incapaz para o trabalho. Ela não vai conseguir prover a manutenção da família dela. Então, é um risco para ambos, né? Então, assim, E muitas vezes você entra depois com processo trabalhista e aí você vai fazer... A empresa vai ter que recolher todas as verbas, né? Esse tempo todo. Exatamente. E mais a questão da indenização também, né? O que acontece aqui no Brasil também não só essa informalidade, a questão dos estrangeiros, que eles não sabem os direitos que eles têm. Exatamente. Então, ele não é fichado, a empresa não contribui por ele ser estrangeiro, achando que ele não tem direito. Então, o quadro que eu tenho, o intuito é esse, é passar informação do que os estrangeiros têm direito. Então, você tem direito de ter a carteira assinada, você tem direito de se aposentar, de ter benefício previdenciário. Então, exija o seu direito, né? Sim, com Então, certeza. você fala assim pro seu patrão, pra empresa, né? Fala assim, não, eu quero ser registrado, eu quero ter os meus direitos, os meus benefícios. Você tem que se assegurar também. Exatamente. Né? Não é só deixar... não, a empresa vai me ajudar, a empresa vai fazer isso. A gente não pode depender muito disso, não, né? Não, até porque, por exemplo, se você fica desamparado ali, os meses que você está sem trabalhar, até que saia uma ação trabalhista, alguma coisa, você está à mercê ali. E aí vai viver do quê? De luz, por exemplo? Não tem Você como. pode até conseguir, através de processo judicial, o seu direito, mas... Processo Até judicial aqui no Brasil demora, tem uma burocracia. Então, até por isso que a gente sempre fala de guardar documentos, né? Exatamente. Uma outra questão também é se eu contribuo para o INSS como autônomo, né? Não sou empregado em alguma empresa. Fica gravado no sistema, tipo, hoje em dia é tão tecnológico, né? Fica gravado que eu contribuí ou preciso guardar todos os comprovantes de pagamento? Ou, por exemplo, de antigamente, né, que não existia essa contribuição automática, né, o registro automático. Como que fica? Então, assim, hoje, vamos dizer, da filiação do INSS. A partir do momento que eu me filio ao INSS, né? Eu fui lá e fiz um recolhimento, né? Estou regularizada, fui lá, tenho meu CPF em dia, fiz uma contribuição, estou filiada ao sistema do INSS. Nós temos hoje um sistema que é muito bom, que é o meu INSS, né? É um sistema do Gov, e aí você consegue acessar lá e você tem acesso a todas as suas informações referentes aos trabalhos, né, que você teve e as suas contribuições. A gente chama esse documento de CNIS. É todo o histórico contributivo que você teve. Então, por exemplo, tive minha carteira assinada num período lá. Fiz recolhimentos como autônomo, né? Mês sim, mês não, ou todo mês. Vai constar lá no sistema. Se não constar, é importante que a gente guarde alguma documentação, né? Hoje, os comprovantes de pagamento são muito mais fáceis que a gente tem o sistema online, né? Mas é importante que a gente tenha, assim, consciência de guardar por um tempo esse período e conferir se, de fato, está constando lá no sistema. Entendi. Doutora, queria te agradecer pelo comparecimento aqui, pelas informações, coisas que eu tomei como advogada, não sabia, porque na advocacia a gente tem várias especialidades. Então, eu sou especialista na área de estrangeiro e as especialidades, elas se encontram, né? E muitas das coisas que você falou aqui hoje, eu mesma não sabia. E muito obrigada por trazer essas informações aqui, por contribuir, porque o canal ele é público, ele é para qualquer pessoa assistir, se informar. E gostaria de agradecer
de verdade, meu de coração, essa amizade que veio desde a Defensoria Pública da União do estágio, se estende até hoje na vida profissional, então... Obrigada de novo, viu? Eu que agradeço, Alissar. Com certeza, eu falo que a gente tem não só como função nosso trabalho, mas também a gente tem um objetivo social, que é passar informação para as pessoas, né? Com certeza. E hoje, tanto no seu nicho de mercado, que eu achei extraordinário quando você se voltou para isso, que você justamente volta para uma situação que é sua, da sua família. Então, quando a gente tem algo assim, isso eleva a gente muito mais, né? Sim. Então, quando a gente tem esse olhar e aí você busca realmente esclarecer as pessoas, porque eu falo assim, informação é poder. Então, a partir do momento que você tem informação e você guarda pra si, você é uma pessoa sem valor. Então, sem valor. A gente tem que, de fato, né, passar e expor. Então, te agradeço muito. Foi uma oportunidade muito especial e que você possa fazer muito sucesso ainda mais Obrigada. no seu canal. Gente, vamos curtir, compartilhar aqui, viu? Que a Alissar, ela é uma pessoa extraordinária, uma profissional muito Obrigada competente pelo carinho. também. Obrigada, então, pessoal. Até a próxima.